Você já sentiu que, mesmo fazendo tudo certo, alguma coisa te segura? Como se existissem raízes invisíveis prendendo sua vida, suas decisões, seu coração. Você ora, lê a Bíblia, ajuda os outros, mas ainda sente um peso que não consegue explicar. Hoje, quero contar uma história que pode mudar a forma como você olha para esses momentos. Uma história de alguém que enfrentou injustiças, dores profundas e mesmo assim encontrou liberdade. Essa história é sobre José, no Egito. Um homem que passou por traição, injustiça e prisão, mas que descobriu a força da fé. Enquanto acompanhamos essa história, reflita. Quais são as raízes invisíveis que estão prendendo você? José tinha sonhos, dons e propósito, mas foi traído por quem ele amava, seus próprios irmãos. Eles não viam o potencial dele, nem entendiam a missão que Deus tinha para sua vida. Ele foi vendido como escravo, e a sensação de impotência, injustiça e rejeição começou a apertar seu coração. Quantas vezes você já se sentiu assim, preso por situações que parecem fora do seu controle? Rejeição, mágoas do passado, traumas que você carrega desde a infância. Tudo isso funciona como raízes invisíveis, prendendo seu crescimento espiritual e emocional. Mas a história de José nos mostra algo crucial. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há uma presença divina que observa, guia e prepara. Enquanto José enfrentava o cativeiro, Deus estava moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando-o para uma vitória maior. Pense, o que está acontecendo na sua vida agora que, mesmo doloroso, pode estar preparando você para algo. A prova da fidelidade. Mesmo como escravo, José não deixou que a amargura dominasse o seu coração. Na casa de Potifar ele escolheu ser fiel, e essa fidelidade chamou atenção. Mas quando parecia que as coisas estavam melhorando, veio uma falsa acusação. José foi preso injustamente. É nesse ponto que muita gente desiste. Você já percebeu? Quando começa a se esforçar, quando decide mudar, aparece algo que tenta puxar você de volta para a prisão das raízes antigas. Pode ser uma tentação, uma mentira contra você, ou até pessoas tentando sabotar sua fé. Mas José nos ensina uma lição poderosa. Mesmo dentro da prisão, ele continuou sendo íntegro. Não deixou de acreditar no Deus que o chamou. Talvez você esteja vivendo um tempo de prisão agora, mas assim como José, sua fidelidade pode estar sendo provada. E quando você passa pela prova, você mostra que está pronto para receber algo muito maior. O processo de transformação. Dentro da prisão, José poderia ter se tornado um homem amargo, revoltado e sem esperança. Mas em vez disso, ele escolheu servir. A Bíblia diz em Gênesis 39:21 que o Senhor era com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Isso significa que, mesmo em meio à dor, José decidiu transformar aquele lugar escuro em um espaço de aprendizado e fidelidade. Ele começou a administrar, a cuidar, a organizar, a se preparar, sem saber que, no futuro, essa experiência seria essencial para governar uma nação inteira. Olha só, às vezes o lugar que você pensa ser o seu fim é apenas o processo de transformação que vai te levar para o seu destino. É na adversidade que Deus trabalha os detalhes. É na dor que Ele molda o caráter. E é na espera que Ele prepara você para algo maior do que imagina. O encontro com a oportunidade. José estava na prisão. Esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. É nesse ponto da história que surge um detalhe crucial. Mesmo em cativeiro, José não deixou de servir. Em Gênesis 40:6-7 lemos: Pela manhã, quando José veio a eles, viu que estavam perturbados, e perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele na prisão da casa do seu senhor: Por que estão tristes hoje? Veja que José não estava fechado em sua dor. Ele estava atento à dor dos outros. Quantas vezes nós nos isolamos pensando apenas nas nossas lutas e deixamos de perceber que a oportunidade de mudança pode estar escondida no simples ato de ajudar alguém? José entendeu um princípio poderoso. Mesmo no lugar mais escuro, você pode ser luz. E quando ele se dispôs a ouvir os sonhos dos copeiros e padeiros do rei, abriu-se uma porta que mudaria o destino não só dele, mas de uma nação inteira. Em Gênesis 40:8, José declara: As interpretações não pertencem a Deus, contai-me, peço-vos.
Aqui temos outro gatilho mental: autoridade espiritual. José não se apresentou como um adivinho. Ele não disse, eu posso interpretar. Ele apontou para a fonte. Deus é quem tem a resposta. Quantas vezes nós tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças? José nos ensina que a verdadeira sabedoria está em reconhecer a fonte de onde vem o poder. Isso gera confiança, segurança, fé, e perceba o detalhe. Os sonhos que José interpretou não tiveram efeito imediato. O copeiro só se lembrou de José 2 anos depois. Gênesis 41:1. Antecipação e paciência. Muitas vezes você planta hoje, mas a colheita vem depois de um tempo que parece eterno, e é nesse tempo de espera que muitos desistem. Mas José não desistiu. Ele continuou firme, acreditando que o dom que Deus lhe deu um dia seria reconhecido. Talvez você esteja exatamente nesse tempo de espera. Talvez você já serviu, já ajudou, já plantou, mas ainda não viu os frutos. E a tentação de desistir é grande. Mas olhe para a história de José. Mesmo no esquecimento, Deus estava trabalhando nos bastidores. O que parecia atraso era apenas preparação. Use seus dons mesmo quando ninguém parece ver. Sirva mesmo quando não recebe aplausos. Honre a Deus mesmo quando não há reconhecimento. Porque no tempo certo a oportunidade vai bater na sua porta. E ela pode vir de onde você menos espera. O chamado diante do rei 2 anos se passaram. 2 anos em que José permaneceu na prisão. Mas de repente a história muda. Gênesis 41:1 diz: Ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. Repare no detalhe. Não foi quando José quis, não foi quando o copeiro lembrou, foi no tempo exato de Deus. Isso nos ensina um princípio poderoso. O relógio de Deus nunca se atrasa e nunca se adianta. Faraó teve sonhos perturbadores que nenhum dos sábios do Egito conseguiu interpretar. Foi então que o copeiro lembrou. Hoje me lembro das minhas faltas. Gênesis 41:9. Às vezes, pessoas que pareciam ter esquecido de você, no momento certo, serão usadas para se lembrar e abrir portas que você nunca imaginou. E aqui começa a virada. José é chamado às pressas. Gênesis 41:14 declara: Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair logo da masmorra. E barbeou-se, e mudou de roupas, e veio a Faraó. Perceba como antes de se apresentar diante do rei, José mudou suas vestes. Isso simboliza algo profundo. Quando Deus nos leva a uma nova fase, Ele também nos veste de uma nova identidade. Você não pode se apresentar para a sua próxima estação com as roupas da sua prisão. Diante de Faraó, José se manteve firme. Faraó disse: Ouvi dizer de ti que sabes interpretar sonhos. E a resposta de José é tremenda. Gênesis 41:16. Isso não está em mim. Deus dará resposta favorável a Faraó. José poderia ter assumido a glória para si, mas ele apontou para a fonte. Ele mostrou que não era sobre talento humano, era sobre a presença de Deus nele. Agora aplique isso à sua vida. Quantas vezes nós queremos subir diante dos homens carregando nossas próprias credenciais, mas a chave está em reconhecer: se algo bom acontecer é porque Deus está à frente. José interpretou o sonho com clareza. 7 anos de fartura viriam seguidos de 7 anos de fome. E não apenas interpretou, deu também a estratégia. Gênesis 41:33. Portanto, escolha Faraó um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. José não só revelou o problema, mas também trouxe a solução. E é isso que o distingue. Pessoas comuns só falam da crise, mas quem carrega a visão de Deus traz direção em meio ao caos. E naquele momento, diante do rei mais poderoso da terra, José foi reconhecido. Aquele que era prisioneiro, agora se tornaria governador. Gênesis 41:38-39. Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. O que elevou José não foi força, não foi influência, não foram contatos. Foi a presença de Deus e a fidelidade em usar o dom que recebeu. E talvez você esteja exatamente nesse ponto de virada. Hoje parece prisão, mas amanhã pode ser o palácio. Tudo depende de quem você está permitindo guiar a sua história. A revelação no reencontro anos se passam. A fome não atinge apenas o Egito, mas também a terra de Canaã. Jacó, o pai de José, envia seus filhos ao Egito para comprar alimento. E então, o improvável acontece.
Aqueles irmãos que o jogaram numa cova agora se prostram diante dele, sem saber que estão diante do irmão que traíram. Gênesis 42:6. O sonho que José teve na juventude estava se cumprindo. O tempo revelou a fidelidade de Deus. Imagine o coração de José naquele momento. Ele tinha poder para se vingar. Ele tinha autoridade para condenar. Ele poderia ter usado todo o peso do trono para esmagar os irmãos que o feriram. Mas José fez diferente, ele chorou em secreto. Gênesis 42:24. Isso mostra que até os homens e mulheres mais fortes também carregam dores escondidas. O processo de Deus estava testando o coração de José. Não bastava estar no palácio. Era preciso estar livre por dentro. Romanos 12:21 nos lembra: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. José não queria apenas provar o poder. Ele queria ver se havia arrependimento, se os irmãos eram os mesmos que o venderam. O caminho da reconciliação. Quando José finalmente se revela, ele não lança acusações. Ele declara uma das frases mais poderosas da Bíblia. Gênesis 45:4-5. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. José entendeu que o propósito de Deus era maior que a dor. Talvez você também tenha pessoas que o feriram profundamente. O mundo ensina a guardar rancor, a buscar vingança. Mas o reino de Deus nos ensina outro caminho. O caminho da reconciliação e do perdão. Gatilho de esperança. O perdão não apaga o passado, mas liberta o futuro. Gatilho de autoridade. Quem perdoa não é fraco. É alguém forte o suficiente para não deixar o mal dominar sua vida. O reencontro de José com seus irmãos não foi um acerto de contas, mas uma revelação do plano de Deus. Quando você entrega suas feridas ao Senhor, Ele transforma a dor em propósito e a injustiça em testemunho de vitória. O perdão que liberta gerações. Depois de revelar sua identidade, José poderia ter deixado seus irmãos em vergonha, poderia ter feito justiça com as próprias mãos. Mas em vez disso, ele escolheu perdoar. Gênesis 50:20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Essa é a essência do perdão. Transformar a dor em propósito. A ferida que poderia aprisionar o rancor é como uma prisão invisível. Quando você guarda mágoa, não prende apenas o outro, você se aprisiona junto. Quantas vezes você revive em pensamento aquilo que alguém fez contra você? Cada lembrança é como uma corrente que te impede de avançar. O poder libertador do perdão. José entendeu que não poderia cumprir o plano de Deus carregando correntes do passado. Ele escolheu liberar os irmãos, e ao fazer isso ele mesmo foi completamente livre. Mateus 6:14. Porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. O perdão não é apenas um gesto humano, é um ato espiritual que abre portas para a bênção de Deus. O perdão como legado. O perdão de José não alcançou apenas sua própria vida. Ele preservou gerações inteiras, sua família, a nação de Israel, e até a linhagem da qual viria, o próprio Cristo. Quando você decide perdoar, o impacto vai além de você. Você quebra ciclos de ódio, mágoa e destruição que poderiam se repetir em sua família. Talvez o que mais te prende hoje não sejam as circunstâncias, mas as feridas não curadas. E Deus está te dizendo: liberte para ser liberto. Perdoe para viver em plenitude. O perdão de José não mudou o que aconteceu, mas mudou o destino da história. Assim também o seu perdão pode ser o início de uma nova jornada, não só para você, mas para todos que virão depois de você. No fim da vida de José, tudo fez sentido. A escravidão, a prisão, as lágrimas e até as traições, nada foi em vão. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que parecia derrota era apenas o caminho para a vitória. O que parecia fim era só o início de uma grande história. Deus transforma a dor em destino. José entendeu que o verdadeiro propósito não era apenas se tornar governador, mas ser um instrumento de salvação para muitos. E essa também é a sua realidade. Sua dor pode se tornar a chave da sua missão. A chave do propósito. Quantos hoje estão esperando a sua decisão de se levantar, se libertar e caminhar no chamado de Deus? Assim como José sustentou gerações,
Você pode ser aquele que vai sustentar sua casa, sua família, sua comunidade. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Talvez você esteja se perguntando, mas será que eu consigo? Será que existe saída para mim? E a resposta é sim, pois se Deus transformou o cativeiro de José em propósito, Ele também pode transformar a sua história. Agora respire fundo e reflita sobre tudo o que ouviu. Se essa mensagem fez sentido para você, leia com atenção o que está no link da bio. Pode ser exatamente o que o Espírito Santo preparou para conduzir sua vida ao próximo nível de liberdade. José não venceu porque era forte. Ele venceu porque decidiu confiar no Deus que transforma prisões em propósitos. E essa mesma vitória pode ser sua, se você escolher caminhar na verdade e na luz.